Bom dia a todas as pessoas. Estamos aqui hoje para o quarto encontro de história do Cotil, né, essa quarta edição, e num encontro muito especial e com muita alegria nós vamos receber hoje o Luiz Estevão, que é um dos autores, junto com o Leandro Carnal, desse livro, Preconceito, uma História, que é um livro fantástico, né, que certamente vai beneficiar a todos nós com a sua leitura, e temos hoje o privilégio de estar com um dos seus autores, a quem agradeço já antecipadamente. Agradeço a todos que estão aqui conosco, e também aqueles que vão assistir isso depois, né? É sempre muito importante que as nossas oficinas tenham esse alcance e que possam tratar de temas que muitas vezes não temos tempo, né, e para trabalhar durante as aulas, mas é muito importante que vocês participem dessas oficinas. Então, temos as oficinas de literatura e cultura indígena, literatura e cultura africana, né? Temos o encontro de geopolítica, temos vários eventos, né, e dentre eles o nosso encontro de história do Cotil. Eu vou passar a palavra à nossa diretora de ensino, a Márcia Cairala, para saudações iniciais. Bom dia, pessoal. Obrigada, Sandro. Muito obrigada, moçada, aí no Cotil. Obrigado, pessoal que está em casa. Espero que esse momento seja bastante importante. E agradeço principalmente ao professor Luiz Estevão, que está aqui conosco, nos apresentando um pouco mais de informação, trazendo muito conhecimento para os nossos alunos. É um momento diferente, né, de sala de aula. Eu acho bastante importante esses momentos que a gente discute, sentar em sala de aula com bastante gente. Vocês podem perguntar, tirar suas dúvidas através do Felipe, para quem está no Cotil, e daqui a pouco, quando o professor Sandro abrir o chat, vocês fazem as perguntas de vocês, tá? Desejo uma manhã bastante produtiva, e que vocês tenham um excelente final de semana. Obrigada, professor. Passo a palavra novamente para o professor Sandro. Obrigado, Márcia. Foi bom ter lembrado do chat, né? Vocês podem participar tanto pelo chat, registrando as suas questões, né, que depois nós vamos lê-las, e também, ao final, né, nós teremos um tempinho aí, para alguns minutinhos, para conversar, né, com o nosso convidado. Então, vocês podem, eventualmente, abrir a câmera, o microfone, e conversar com o Luiz Estevão, que vai nos brindar com essa apresentação hoje, desse excelente tema, né, que é um tema historiográfico novíssimo, né? Muitas vezes, no passado, os historiadores não se preocupavam com temas dessa natureza, né? E hoje a gente vê, assim, um interesse renovado, né? É um tema pungente, é um tema muito importante para a nossa convivialidade no século XXI. E também gostaria de ler aqui o currículo do nosso convidado. O professor Luiz Estevão de Oliveira Fernandes é professor da Unicamp, né, historiador, curiosamente substituiu o professor Leandro Carnal, que também era nosso professor da Unicamp, né, e agora está conosco na Unicamp. Ele é doutor em História Cultural pela Universidade Estadual de Campinas, com estágios de pós-doutoramento pela Unicamp, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e também pela Universidade do Texas, em Austin. Coordena o projeto A Geografia e a Etnologia do Maravilhoso na Primeira Modernidade e os grupos de pesquisa História da América, Fontes e Historiografia, do CNPq, e também o Núcleo de História da Historiografia e Modernidade, também do CNPq. E, além disso, também coordena a Olimpíada Brasileira em História do Brasil, da própria Unicamp. Ele é autor de vários livros na área de história e também publicou obras voltadas a um público mais amplo, como é o caso da presente obra, Preconceito, uma História, em parceria com o Leandro Carnal. É um dos autores, coincidentemente, da coleção Moderna Plus para a disciplina de História, que é a obra que foi adotada para os nossos estudantes do Cotil, né? Então, também tem essa coincidência que eu acho muito oportuna, né? Então, Luiz, eu te agradeço demais a oportunidade de estar conosco. Quero aqui, como uma introdução, né, ler o texto da quarta capa, que eu acho que é muito instigante, né, que é o seguinte: o que nos impede de viver respeitando as diferenças? Viagem implacável
esse livro examina os efeitos deletérios do preconceito a partir de sua construção histórica. Ao apresentar o fenômeno como uma categoria cultural e demonstrar que não é sustentável diante do pensamento objetivo, Leandro Carnal e Luiz Estevam investigam os mecanismos que permitem a subsistência de misoginia, LGBTfobia, xenofobia, racismo e capacitismo, analisando criticamente exemplos de sua manifestação em diferentes momentos. Resta uma esperança. Se o preconceito é apreendido socialmente, ele pode ser desconstruído, um movimento essencial para que conquistemos uma vida mais harmônica e justa. Professor, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Obrigado, Sandro, do convite. Obrigado a todo mundo do colégio que se organizou para isso, aos alunos. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje de manhã, falando desse tema que, como o Sandro falou, não é um tema usual que os historiadores se debrucem sobre esse ângulo, né? Tem muita bibliografia boa sobre as partes específicas, né? Sobre o racismo, sobre a misoginia, tem muita coisa bacana, mas a tentativa de pensar num conjunto, que é o que eu quero fazer com vocês hoje, é um pouco mais raro, né? É o que a gente chama de mecanismo do preconceito. Eu queria entender por que nós somos preconceituosos, né? Essa pergunta que eu e o Karnal, a gente se pôs para tentar responder no livro, e aí vamos tentar ver se a gente consegue conversar sobre isso hoje. Por favor, façam perguntas, não segurem as perguntas por mais... essa pergunta deve ser boba. Não tem isso. A ideia de uma fala como essa é que ela só funciona se a gente conseguir, de fato, dialogar sobre os assuntos que ela vai abordar, né? Então, o Sandro também já comentou, gentilmente, que parte das coisas que eu vou apresentar aqui estão no livro, né? Nesse livro que a gente organizou, chamado Preconceito, uma História. E o que eu vou comentar com vocês, parte disso está na introdução, um pouco na conclusão e algo ali no meio do livro, para a gente pensar com coisas novas que eu fiz só para a nossa apresentação aqui, né? Então, sem muito mais enrolar, eu queria começar com uma citação bíblica, né, que eu e o Leandro somos especialistas em história da religião, e a gente lida com isso num período histórico chamado modernidade, que é ali entre o século XVI e o século XVIII. Então, para a gente, a Bíblia não só é um documento importante de época, como ela é fundamental. E aí, quando a gente pega a Bíblia e abre, lá no finalzinho dela, ela tem uma parte chamada Novo Testamento. Ela é dividida entre o Velho e o Novo Testamento. No Novo Testamento, você começa a ler, ele começa por livros chamados Evangelhos, que são os livros que anunciam a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. São 4, né, que tem dentro da Bíblia. O último deles é o mais recente, o texto mais... Assim, são textos muito antigos todos. Mas tem o Evangelho de João, que acho que ele foi escrito ali por volta do ano... Quando eu falo acha, porque não é porque eu estou chutando, é porque os historiadores imaginam, pelo que está escrito ali, pela maneira que está escrito, que ele foi escrito ali por volta do ano 85, 90, depois de Cristo. Então, Jesus já tinha morrido há uns 60 anos, quando o texto de João é escrito. E ali tem uma passagem muito curiosa, não sei se vocês já leram, mas quando Filipe, que está seguindo Jesus, né, está se tornando um apóstolo, fica encantado com aquilo que o mestre Jesus tem para revelar, tal, e encontra um amigo de infância, Natanael, e os dois começam a conversar, e ele fala, olha, eu acho que eu encontrei o Messias, eu acho que eu encontrei o sujeito que era prometido nas escrituras de Israel, e tal. E aí o amigo fica todo empolgado e fala, pois é, e da onde? Onde é que ele está? E como é que ele aponta? Olha, aquele cara ali, né? Bom, só porque eu falei isso, mudou o slide, né? Olha que coisa curiosa. Sem eu pedir. Agora sim. E aí, o que acontece? O amigo fica todo encantado e pergunta de onde ele veio. Aí Filipe responde, ele veio de Nazaré. E aqui é importante que vocês entendam que Nazaré, para a gente que nasceu cristão, ou que convive com o cristianismo, ou que já ouviu falar, tanto faz, a gente sabe que a Bíblia chama Jesus de um nazareno, né? Ele vem de Nazaré. Tem até igreja que chama
tem variações desse nome, né? E aí, só que Nazaré, não sei se vocês sabem, é um negocinho desse tamanho. Assim, Nazaré não tem 200 pessoas. É uma microcidade, mesmo para os padrões da época, ali do século I, naquela região em que Jesus morava. Muito pequena, muito, 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 muito pobre. Assim, excepcionalmente pobre. E aí, nessa hora que ele fala, ele vem de Nazaré, Natanael responde uma frase que para a gente é o início do raciocínio sobre o preconceito. Ele fala, e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então, reparem, o que Natanael está nos dizendo aqui? É um preconceito registrado de 2000 anos, que a gente chama de xenofobia, né? Que é a aversão, a rejeição ao que vem de fora, ao estrangeiro. Nesse caso, junta um pouco de um preconceito social de Natanael, né? Alguma coisa tão pobre pode ser boa, né? Então ele fala assim, puxa, alguém que vem dessa cidadezinha pequenininha, pobre, que só tem gente mal formada, ignorante, o que de bom pode sair de lá? Eu tenho certeza absoluta que vocês ou já ouviram coisa parecida, nós que somos de cidades do interior, às vezes você ouve isso em relação, sei lá, ao povo de São Paulo, qualquer outro lugar, ou a gente já falou coisa assim, né? Ah, de tal buraco, de tal biboca pode sair alguma coisa boa, né? Pode ser. Quem vem de lá não presta, alguma coisa que o vale. Então você está ecoando também um tema, um preconceito que é do tempo ali de Jesus ou pós-Jesus. Para poder entender o que significa o preconceito e o que tem ali de interessante, eu queria separar isso em 4 pontos, que é o que eu estou chamando de máquina ou mecanismo do preconceito, é o que faz o preconceito girar. O primeiro ponto é justamente a ideia que o próprio nome já contém. E isso eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Que é a ideia de que o preconceito, o próprio nome diz, é algo que vem antes do conceito, pré-conceito. Então, conceito significa aquilo que eu conheço, né? Então, antes de eu conhecer alguma coisa, antes de eu ter uma experiência real com aquilo, eu já julgo aquilo com antecedência, né? O pré-julgamento, que significa preconceito, em algumas outras línguas fica até fácil de perceber. Se vocês estudam inglês, cutuca lá a professora de inglês, o professor de inglês, e pergunta como é que fala preconceito, né? Ele vai te responder que é prejudice, né? Pré-juízo, né? Pré-julgamento. Então, em várias línguas, a própria palavra já explica o que ela quer dizer, né? Julgar antes de conhecer. Então, voltemos ao Natanael. Antes dele conhecer Jesus, ele já tinha conceitos formados, a gente já vai entender como, sobre Nazaré, sobre pessoas muito pobres, sobre aquilo que ele achava que era ignorância. E aí, quando ele junta tudo aquilo, ele emite, a máquina do preconceito roda mais rápido do que o raciocínio dele, né? Ele pré-julga Jesus. Segundo ponto da engrenagem, né, da máquina. O preconceito generaliza. Ele pega um exemplo e ele transforma em todos os exemplos. Então, veja, Jesus se torna, naquele momento, na fala de Natanael, um pedaço, uma parte de um todo enorme, de pessoas ignorantes e coisas que não são boas, né? Então, o preconceito pega algo e generaliza, transforma para todo mundo. Então, toda mulher é assim, todo homem é assado, sei lá, todo negro, todo índio, todo não sei o quê, é assim, né? Então, eu peguei... E, às vezes, o que eu quero que vocês entendam é que ele é calcado numa coisinha, numa microinformação ou numa experiência que aquele que fala a frase teve. Então, vamos supor, eu já senti desconforto diante de um estrangeiro. Estou pensando no caso de Natanael, ou já ouvi falar que em Nazaré é isso assado. Aquele único exemplo que eu tive, eu transformo numa coisa generalizada. Então, o único, individual, passa a ser a maneira pela qual eu julgo o modelo, o grupo de todo mundo. E isso, gente, facilita a vida para quem tem uma cabeça linear. E aí você pensa, puxa, você está falando que as pessoas são meio burras, que
tem cabeças lineares? Também não é um preconceito se dizer que tem gente que tem cabeça linear? Veja, todos nós temos. A tendência do ser humano é buscar aquilo que é simples para responder às coisas. Por isso, por exemplo, que teorias da conspiração dão tão certo, né? Porque o mundo é super complexo. O mundo que a gente vive é muito, 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 muito complexo. Tem um estudo, depois se vocês quiserem eu posso falar mais sobre, que fala que, por exemplo, tudo que foi produzido no dia de ontem, em termos de conhecimento e informação, tudo só no dia de ontem, eu posso passar minha vida inteira, desde o momento que eu nasci até eu morrer ali com 80 anos, lendo o que foi produzido ontem, e eu não vou dar conta de ler o que foi produzido ontem. Então, o mundo é muito complexo, cheio de informações, cheio de coisas. E aí vira alguém para você e fala assim, não, mas o segredo disso daí... Sabe por que o mundo é assim? Por conta dos judeus, por conta dos árabes, por conta dos estrangeiros, Cuba, é a Venezuela, é a Hungria, são os Estados Unidos. Quer dizer, eu acho uma coisa... E aí a pessoa fala, puxa, é verdade, né? Então, se eu tirar os Estados Unidos, tudo se resolve, e aí a coisa acabou, né? Então, isso facilita para um raciocínio linear, que vai evitar entender o mundo como um mundo complexo, cheio de pontos altos e baixos, né? Então, a generalização ajuda muito. Para a nossa sociedade, hoje em dia, que é uma sociedade sem matizes, o que é matiz, né? Que essa diferençazinha de tonalidade que vocês estão vendo entre uma cor e outra que está na tela, é muito fácil. O pensamento linear, ele chega a ser convidativo. Então, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas vocês entram nas redes sociais, e as redes sociais, não todas, mas antigamente todas elas começaram a ranquear as coisas com 5 estrelas ou variações disso. Quando você ranqueia as coisas como 5 estrelas, você tem algum tipo de matiz, né? Uma estrela é ruim, péssimo, a outra é ótimo, excelente. No meio disso tem um muito bom, um satisfatório. Então você tem 5 formas de ranquear a coisa. Quando vocês fazem uma prova que vale 10, você tem 10 pontos. Se tiver meio, 0,25, você expande ainda as possibilidades de você entender matizes de desempenho naquela prova, não é isso? Mas a nossa sociedade chapa as coisas com tendência, né? Então, normalmente nas redes sociais tem o gostei, like e não like. Então, o dislike, ele sei lá, ele é do muito bom para o péssimo, ou esse daqui que contém o bom e o excelente e o muito bom e qualquer coisa. Então, a nossa sociedade foi criando um mundo em que ou é preto ou é branco, ou é bom ou é mal, ou é bandido ou é santo. E as coisas, no geral, acontecem no meio disso. Tem um escritor lá do Rio Grande do Sul, já falecido, mas que é um presente um dia, se vocês se derem para ler, chamado Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo é um baita escritor da língua portuguesa, é uma delícia lê-lo, né? Pai de um outro também, escritor, Luiz Fernando Veríssimo, que falecido recentemente, era um craque também. Mas um dia, se vocês quiserem ler, comecem com Incidente em Antares, um livro bem divertido, em que os mortos se levantam e começam a discutir na praça o que está acontecendo. Mas tem um outro livro que narra uma saga de uma família, a família Cambará, chamado O Tempo e o Vento, e lá pelas tantas... Não, mas esse que eu estou falando está no Incidente em Antares, eu estou me confundindo aqui. No Incidente em Antares mesmo, na segunda parte do livro, o autor começa dizendo assim: os historiadores tendem a escrever a história entre o preto e o branco. Ele está brincando aqui com a antiga máquina de escrever, que a letrinha é preta e o papel é branco, né? Então as pessoas escreviam na máquina de escrever em preto e branco. E ele fala, e eles ignoram que a história acontece nessa imensa zona cinza entre o preto e o branco. Quer dizer, entre os matizes de uma coisa e outra. E a gente tende a ignorar isso, né? Então, para mim, se não é assim, é assado. Se não é Lula, é Bolsonaro. Se não é... A gente divide tudo em 2, você entendeu? E, na verdade, as coisas tendem a ser aqui no meio. O preconceito adora quando a gente chapa as coisas em 2, porque um é outro. Ou é Corinthians ou é Palmeiras, né? Ou é, sei lá, Atlético ou é Cruzeiro. E aí não tem muito alternativa ali no meio, né? Nesse ponto que eu brinco com os times de futebol, vem a terceira parte da máquina
do preconceito, que é a capacidade que ele tem de criar identidade. E nós, seres humanos, nós somos seres de grupo. Eu não vivo sozinho. Eu gosto de estar inserido num grupo, seja esse grupo, às vezes são mais de um grupo, né? Eu tenho a minha família, que está ali contida no meu nome, eu tenho os meus amigos, que é a família eletiva, a família que eu escolhi, não a família na qual eu nasci. Depois eu vou ter a escola, então vocês são alunos do Cotil, isso dá uma identidade, vocês são de tal bairro, vocês frequentam tal igreja, ou, sei lá, tal escola de futebol, não sei. Nós pertencemos a muitos mundos coletivos, né? E a gente busca essas identidades. Vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe trabalhou 40, quase 50 anos, não passou de 50 anos, no mesmo lugar, numa loja de roupa masculina, que se chamava Camiseiro, lá em Sorocaba. Nem existe mais, né? Na cidade onde eu nasci. E a minha mãe trabalhou tanto tempo lá, minha mãe se chamava Tereza, que as pessoas passaram a chamá-la de Tere do Camiseiro, entendeu? E na minha cabeça eu era filho dessa mulher, né? Porque eu ouvi tanto isso, e ela era tão identificada com o lugar que ela trabalhava, que a brincadeira que as pessoas faziam é que assim, olha, quando tem liquidação na loja, podia pôr sua mãe na rádio ou na TV, numa inserção de 2 segundos, só para ela dizer assim, gente, começou a liquidação. Todo mundo já ia olhar para o rosto dela, já ia identificar a loja, etc, etc. Veja, a loja não era dela, a gente nunca foi dono de comércio, né? Vem de uma família de classe trabalhadora. A minha mãe trabalhava nesse lugar, mas há tanto tempo que as duas coisas se identificavam. Então, essa criação de identidade é um pouco a essência de como a gente vive no mundo. E por que isso é importante para nós? Porque estabelece comunidade. E aí, essa outra pessoa que vive do meu lado, esse meu amigo de quem eu não me separo, com quem eu toco junto na banda, com quem eu vou para balada, com quem eu estudo junto, o grupo da minha namorada, do meu namorado, alguma coisa, esse outro cimenta quem eu sou, cimenta o grupo ao qual eu pertenço. Pensa num jogo de futebol, se você nunca foi, se você não gosta, pensa num show, pensa numa atividade da escola que está todo mundo junto, pensa numa manifestação política que as pessoas pensam parecido, ou acham que pensam parecido, no meio da rua. Então, essa foto mostra bem, né? É uma foto de um time de São Paulo, é o próprio São Paulo Futebol Clube. Não tenho problemas em dizer que nada contra os demais, mas tricampeão mundial, né? Então, acontece, né? Às vezes você tem clubes que se destacam muito. Sacanagem, eu sou São Paulino, mas para os outros amigos que não o são, só para vocês entenderem, o São Paulo foi um clube muito grande, mas o problema dele está no hino, né? No hino do São Paulo aparece assim, as tuas glórias vêm do passado. Aí eu que sou velho, lembro de um tempo glorioso. Agora, nos últimos 10, 15 anos, sei lá, o São Paulo não ganha nem eleição para síndico no prédio, mas está lá, né? A gente acaba torcendo. Mas repare, na fotografia, você vê o pessoal todo com a mão levantada junto. Então, provavelmente cantando alguma coisa. Então, um puxa, aí um xinga o juiz, todo mundo xinga o juiz. Então, é o chamado poder do grupo. A identidade é uma coisa, quando ela é uma identidade de grupo, fundamental para o ser humano. E aí, repare, ela tem um lado luz e um lado sombra. O lado luz da identidade de grupo, e isso é porque a gente é bicho, gente, a gente é um animal racional, mas nós somos também seres biológicos, a gente responde a lógicas biológicas. Tendência é ter que usar sempre o cérebro para tentar segurar, às vezes, essa biologia e usá-la para bem, né? Mas eu tenho fome, eu morro, eu adoeço, eu sou um ser biológico, não adianta eu querer tirar isso. E aí o que acontece? No comportamento de grupo, vou dar um lado luz para vocês. Teve o desastre lá no Rio Grande do Sul, já há uns 2 anos, né? 2, 3 anos, que teve aquela enchente horrorosa que virou o Rio Grande do Sul do avesso. Vocês devem se lembrar. Gente, no dia seguinte, quando a gente descobriu aquilo pela internet, pela TV, por onde quer que seja, todos nós mandamos alimentos, água, dinheiro, alguns de nós foram até lá tentar ajudar. A gente gera, por conta da identidade de somos brasileiros, aquilo está dentro do Brasil, como é que a gente não vai ajudar?
são pessoas que estão desesperadas, podia ser eu, podia ser minha família. Todo mundo se mobiliza, ou quase todo mundo se mobiliza, para ajudar aquelas pessoas. E aí ninguém mandou dinheiro, vamos supor, eu voto no Lula, e pessoas assim, mas não vou mandar porque eles devem votar no Bolsonaro. Ou porque eu voto no Bolsonaro, eles não vão mandar porque eles devem votar no Lula. Naquela hora ninguém perguntou nada. A identidade junta e o poder de grupo funciona. Quando vocês fazem um trabalho em grupo na escola, quando vocês estão num show, quando a gente fazia uma caçada no Tempo das Cavernas, como vocês estão vendo aqui, essa capacidade de agir em grupo, de entender o outro no olho, isso é um dos segredos do sucesso de sermos humanos, né? Existem outros seres coletivos no mundo que caçam em conjunto, que vivem em conjunto, de abelha, formiga, gente. Então, esse comportamento ajuda. Por outro lado, continua naquele exemplo que eu falei do Rio Grande do Sul, imagina que as águas do rio Guaíba continuam descendo, 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 num passe de mágica vazam o rio, cruzam pelo Rio da Prata e inundam o Uruguai, que está logo embaixo do Rio Grande do Sul. A mesma televisão, a mesma rede social, o mesmo rádio onde você se informou, fala, olha, agora Montevidéu está embaixo d'água. O que a gente faria? Puxa, que dó do Rio Grande do Sul. Que dó do Uruguai. Mas o Uruguai é um problema do Uruguai e eu vou continuar ajudando o Rio Grande do Sul. Assim como a gente acabou de ver ontem que teve um terremoto no Peru e tinha tido um terremoto na Colômbia, um pouco antes um terremoto na Venezuela, são países que fazem fronteira, são nossos vizinhos. A gente se condói, a gente se choca, mas não manda um centavo, não manda um cobertor, não manda nada. Então, a nossa identidade também nos limita a agir dentro do grupo no qual a gente está acostumado, né? Natanael não pertence a Nazaré, Nazaré que se exploda, né? Então, reparem, tem um lado sombra a nossa identidade. E aí pensa essa última fotinho do nazismo. Se você olhar, tá lá naquela ponta o tal do Hitler, aqui, falando para esses soldados todos uniformizados. Olha o poder do uniforme, todo mundo igual, em fileirinha, e o poder do grupo nessa hora gerou os horrores do nazismo, 6 milhões de judeus e outros dissidentes políticos e minorias étnicas mortas, fora as outras dezenas de milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra, por seguirem uma identidade de grupo. Então, você entende que pode ir do lado luz ao lado sombra, né? Então, o problema disso, em resumo, desse terceiro ponto, é que, na verdade, essa pouca reflexão crítica que o comportamento de grupo gera, então, bora lá, vamos lá, e todo o grupo vai correndo atrás do cara que gritou aquilo. O comportamento de grupo não é um comportamento de reflexão crítica, gera um erro metodológico, que é um erro de avaliação, que pode, não estou dizendo que vai, provocar violência, provocar discriminação. Então, vocês já devem ter lido notícias assim, né? Que pessoas foram linchadas na rua, né? Um chuta, o outro começa a bater, e a gente vira um animal predador um do outro por conta desse encadeamento desse terceiro ponto. O quarto e último ponto é que todo preconceito precisa de um bode expiatório. Ele precisa encontrar um culpado. O culpado nunca está no meu grupo, nunca posso ser eu, porque eu sou a fonte do bem, eu sou a fonte das coisas certas, eu penso corretamente. Vocês já repararam? Vocês conhecem alguém que nasceu na religião errada? Nasceu acreditando no Deus errado? Sei lá quantos deuses tem no planeta Terra hoje, milhões de deuses, enquanto a gente está conversando aqui, existem. Todas as pessoas que você conhece, inclusive você, acreditam no Deus do jeito certo, frequentam a igreja correta, têm o grupo certo de amigos e os melhores valores. Eu estou sendo irônico para você perceber que, se você acha que você está certo, o cara que nasceu na Arábia Saudita e se sente muçulmano, aprendeu a ser muçulmano, ele acha que ele está certo e você que está errado. Se eu nasci na Índia como hindu, eu acho que eu estou certo e você está errado, né? Então, o outro é sempre o culpado, o bem deriva de mim e o mal sempre do outro. E aí é esse elemento meio psicologizante do preconceito que me deixa dormir tranquilo porque eu estou certo e o outro está errado. Então, se eu sou um homem branco, hétero, cis, é o único jeito certo de viver. Você, que é uma mulher preta, homossexual, trans, é o oposto
diametral de mim, logo deve estar com todos os problemas do mundo, eu odeio pessoas assim, as pessoas assim não estão certas porque eu estou certo, né? Então, em resumo, o mecanismo do preconceito tem esses 4 engrenagens que rodam juntas, formando essa máquina de culpar o outro, de estigmatizar o outro, de pensar que o outro está errado e eu estou certo, né? Então, antes de conhecer, eu já culpo, a ideia do preconceito. 2, eu generalizo. 3, eu crio um nós contra o outro. 4, eu encontro nesse outro um culpado para o meu preconceito, e aí a roda volta a girar azeitada. Esse é o mecanismo que faz sociologicamente, biologicamente, que nós sejamos preconceituosos. Caminhando para o final aqui da nossa conversa, um segundo mergulho, né? O primeiro mergulho foi para entender essa máquina, o segundo mergulho é o que a história pode nos ajudar com isso. Então, a história vai nos dizer o seguinte, que todo preconceito é histórico. Todo preconceito nasce em algum momento. E existem alguns preconceitos que são muito antigos e outros que são novos. Então, vou dar um exemplo para vocês. O preconceito contra mulheres, advindo de homens e reproduzido, às vezes, pelas próprias mulheres do grupo, que nós chamamos de misoginia, algumas pessoas chamam de machismo, tem uma diferença entre isso, mas na aula de hoje está ótimo, a gente pode usar como se fossem sinônimos. Só para vocês entenderem, misoginia é uma palavra esquisita, né? Mas esse prefixo miso, ele quer dizer aversão, né? Rejeitar, vamos pensar assim. Então, por exemplo, eu não gosto muito da humanidade, prefiro os livros. Eu posso dizer que eu sou um misantropo. É uma palavra chique, né? Mas por exemplo, antropos quer dizer humanidade, né? O homem, em grego, e miso é isso. Então, misoginia. Esse ginia, você já deve ter estudado que as mulheres, por exemplo, vão ao médico ginecologista. Ou dentro das estruturas das flores, das angiospermas, você tem o gineceu, que é a parte feminina da planta, né? Então, misoginia é a aversão à mulher. Então, você tem o preconceito contra a mulher é muito antigo. A gente tem evidências disso lá na Grécia Antiga, às vezes até antes. Então, faz, sei lá, 3.000 anos, que mudando a roupagem, nunca é da mesma forma, mudando a forma de se expressar, existe uma certa aversão à mulher ou ao que se espera das mulheres, etc, etc. Então, é um preconceito muito antigo. Outros são recentes. Por exemplo, o preconceito racial. A gente aprendeu a se dividir em raça, os seres humanos, de meados do século XVIII e com bastante força no século XIX para cá. Então, tem, sei lá, 250 anos, perto do outro que tem 2.500, 3.000 anos, tem uma diferença enorme. Aí você pensa, puxa, então o racismo é novo. Pois é, mas ambos são poderosíssimos. Ambos estruturam a sociedade. Então, o fato de ter preconceito novo e preconceito velho não muda o impacto que esse preconceito tem. Por outro lado, tem preconceitos que já não existem mais. A gente se estigmatizou muito por certas maneiras, eles pararam no tempo e não chegaram até hoje. Então, e outros que a gente inventou hoje e, de repente, acabam amanhã, né? Isso acontece com os sem números de preconceitos que a gente pode ter no mundo. E mesmo esses mais antigos não são expressos da mesma forma. Então, reparem, para a gente pensar nesse raciocínio, o que a história pode nos ajudar a entender preconceito, então? Bom, a história nos dá um treco chamado historicidade. Mas o que significa isso? Significa que eu aprendo que as coisas são no tempo. Ou seja, à medida que o tempo passa, as coisas passam, e aí elas mudam ou permanecem. Quantas vezes vocês já não devem ter respondido na aula do professor Felipe, na aula do professor Sandro, perguntas como: fale das permanências e rupturas, o que mudou, o que continuou igual entre uma época e outra, entre, sei lá, a escravidão antiga e a escravidão moderna. O vestibular vai perguntar coisas parecidas, porque isso é uma coisa importante do raciocínio histórico, perceber o que muda, o que permanece, o que se transforma. Quando eu estudo que isso é assim na história, eu estou combatendo uma coisa que o nosso cérebro linear faz com frequência, que é naturalizar tudo. A tendência de achar
que certos comportamentos são naturais, quando não são. Então, por que a gente faz essa naturalização? Porque eu parto de mim. Lembra? Eu acho que eu tenho todos os valores corretos para julgar o mundo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar a transfobia, né? O preconceito contra pessoas trans, né? Que nascem sob um determinado sexo biológico e ao longo da vida vão se identificar com o outro, e aí vão fazer uma transição para passar a se mostrar e a se entender como dentro de uma outra matriz sexual, né? Então, essa é a diferença, né, do trans e do cis, assim, muito grosseiramente. Mas o que a gente entende disso? Bom, eu, professor Luiz Estevam, nunca vi, eu sou um homem hétero cis, nunca vi, na minha família não tem, então para mim não está certo isso. Nunca vi, nunca foi assim, nunca lidei com nada, então eu naturalizo que o certo sou eu. Aí você vai estudar história e você vai perceber que existem pessoas que nós poderíamos chamar de trans, os nomes variaram ao longo da história, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, esse comportamento está lá. Só que certas sociedades valorizavam isso, respeitavam essas pessoas. Então eu vou estudar lá na Mesopotâmia, o que eu estou falando é real, tá? Lá na Mesopotâmia, sacerdotisas trans, que estavam ligadas a deuses e deusas que tinham dupla identidade, que representavam, por exemplo, o Sol e a Lua. E aí o fato de alguém que tinha nascido identificado como um homem e lá era uma sacerdotisa mulher, tinha as duas naturezas, por exemplo, e isso era supervalorizado. Eu vou para as sociedades indígenas do norte, da América do Norte, e vou encontrar os chamados trigêneros, né? Pessoas que tinham um terceiro gênero, também respeitadíssimas. Outras sociedades não respeitavam. Os astecas, por exemplo, matavam pessoas que se comportavam assim. Enfim, cada sociedade lidou de um jeito, então não é natural. Não está inscrito em nenhuma natureza biológica. Isso é cultural. E como tudo que é cultural, muda e pode mudar. Eu não sei vocês, mas para mim, como historiador, isso chega a ser libertador. Entender que o jeito que eu vivo, o jeito que nós pensamos o mundo, é uma maneira de entender o mundo dentre milhares, talvez milhões de jeitos que os seres humanos, ao longo das nossos 200 mil anos de história, já inventamos para tentar entender o que é certo, o que é errado, o que é correto, o que não é. Eu não estou dizendo que vale tudo no mundo. Depois a gente pode discutir isso com mais calma, não vou entrar nessa bola agora, mas se vocês quiserem, vale a pena. O que eu estou dizendo para vocês é que a maneira pela qual a gente estrutura a sociedade é uma maneira só. E aí vamos supor que você não tem o privilégio de ser como eu, porque eu, como homem branco, hétero, cis, nunca sofri preconceito na vida. O mundo parece que foi feito para mim. Mas se você é preto, se você é pardo, se você é mulher, se você é gay, lésbica, trans, se você está acima do peso, abaixo do peso, se é careca, entendeu? Se você tem qualquer coisa que fuja do padrão do corpo idealizado como aquele que é a matriz para o mundo, você já sofreu preconceito. E aí entenda o que eu estou falando, né? Dá para imaginar uma sociedade em que isso não existe. E isso, repare, é libertador. Porque para isso basta eu tentar entender como é que se constituiu o pensamento que leva a esse tipo de sofrimento, né? E aí eu quero que vocês entendam que o preconceito, portanto, não é fruto de um indivíduo doente. O preconceituoso é o Hitler, que é um louco, né? Como na imagem parece aqui, tá gritando com a mão assim e tá. Bom, então, basta matar o Hitler, basta prender o Hitler e acaba o preconceito. Não é. O preconceito não é fruto de um indivíduo doente, nem de uma sociedade doente em si, mas de mecanismos em qualquer indivíduo, entre eu e você, olha o que eu estou dizendo, é duro o que eu vou falar, mas eu e você poderíamos ser o Hitler. Poderíamos seguir o Hitler. Poderíamos estar lá matando judeus, prendendo judeus, roubando as propriedades dos judeus com as leis de Nuremberg e me apropriando com alguma coisa que não é minha. Professor, eu jamais faria isso. Que bom. Eu também gostaria de crer que eu jamais faria isso.
Mas mudadas as circunstâncias, mudadas a minha incapacidade de reflexão, tudo que tinha naquele um alemão que seguiu esse cara, tem em mim, tem em você. Nós somos a mesma espécie, né? E de repente, sem querer, ou até querendo, eu vou me meter numa outra coisa que vai achincalhar mulheres, que vai achincalhar gays, que vai achincalhar corintianos, sei lá, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a história ajuda a gente a desnudar isso daqui, né? É o que eu estou chamando de linguagem autoritativa, a linguagem que dá autoridade ao preconceito, né? Então, veja variações disso. Deus quis assim. Então, a mulher, isso eu estou pensando lá atrás, né, na Idade Média, a mulher é inferior ao homem, por exemplo. Por quê? Porque Deus fez assim. Deus fez o homem, fez a mulher a sua imagem e semelhança. Então, uma determinada época diz que um preconceito, a raiz do preconceito é divina. Depois, não, é a natureza da mulher que é inferior. Então, por isso que se criam os códigos de cavalheirismo no século XVIII, por exemplo. Já não é mais a questão divina, embora ela não tenha morrido, né, claro. Mas a mulher é frágil, porque o lugar da mulher é em casa, do homem é na rua. Então, é por isso que eu tenho que abrir a porta para a mulher. Ela não está acostumada. Ela é tão frágilzinha que a mãozinha dela não vai conseguir abrir a porta. Então, o homem todo potente, viril, ele abre a porta para a mulher, né? Então, aí passa um pouquinho, o século XIX é o século da ciência. E aí os cientistas vão analisar crânios, tudo que eu estou falando é verdade, não estou inventando uma linha aqui. Vão analisar crânios de mulheres e crânios de homem, vão descobrir que a capacidade do cérebro, de tamanho do cérebro da mulher é menor estatisticamente ao do homem. Então a ciência provou que a mulher tem o cérebro menor. Pois é, mas hoje a ciência prova que, essas pessoas descartaram dados que desdiziam o que elas queriam dizer de antemão, percebe que o cérebro é muito mais complexo o funcionamento dele do que o tamanho, senão uma baleia seria muito mais inteligente que um ser humano, porque ela tem um cérebro muito maior que o nosso. Então, não tem, o tamanho não é documento em relação ao cérebro, mas sim a como se fazem as sinapses e como se ligam as múltiplas ligações entre os neurônios que tem lá, né? Então, eu poderia dizer, o cérebro da mulher é estatisticamente menor que o do homem, logo ele é mais eficiente. Eu poderia brincar com isso, né? Se vocês quiserem ler sobre isso, a professora Suzana Ercolani Rosel, uma das grandes estudiosas do cérebro no mundo, né? Não trabalha no Brasil, embora seja brasileira, trabalha fora. Procurem, ela tem TED Talks que vocês podem assistir, ela comenta isso, é muito interessante. Mais recentemente, a gente vai falar de estatística, os dados mostram tal, né? E aí, os dias de hoje, que a gente abandonou todas essas outras coisas e simplesmente fala assim, todo mundo sabe que mulher é assim e faz isso. Eu olhei lá, tinha um cara falando na internet que era assim, 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 eu já acredito, tá tudo certo, né? Então, cada época tem algo que me autoriza a dizer o que eu falo, naturalizar o comportamento do outro. E aí, reparem, tudo pra gente, quando alguém reclama que está sofrendo preconceito, vira mimimi. Você é mimimi, você é mimimi. Porque homem que é homem sempre foi homem, mulher é mulher e sempre foi mulher. Criança, no meu tempo, obedecia os pais. Ninguém reclamava de piada antigamente, hoje todo mundo reclama de piada, que não pode falar mais nada, etc, 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 etc. Então, a pessoa tenta criar, isso a gente percebe historicamente, o preconceituoso, e não aquele que sofre preconceito, até por um mecanismo de defesa, quando ele é contra-atacado, ele vai dizer assim, olha, no meu tempo era melhor. A gente podia falar as coisas que eu falo e ninguém reclamava. Ele criou uma coisa chamada nostalgia. Nunca foi assim, viu, gente? Nunca no passado houve uma sociedade harmoniosa e sem conflitos. Nunca houve. Nunca mesmo. Depois, se vocês levantarem a mão, eu conto umas histórias para vocês aqui. Mas a gente tende a dizer que antes era melhor e hoje é pior porque as pessoas reclamam, né? Vamos dar um último exemplo aqui e abrir para as perguntas. Quando essa máquina do preconceito, com esse comportamento biológico que tende a naturalizar, deshistoricizar as coisas, encontra a potência do algoritmo que está aí no seu celular, no seu computador, nas redes sociais, no TikTok da vida. Vocês conhecem alguma dessas palavras aqui? Já ouviram falar em Red Pill, em Cell e outras coisas, né? Em comportamento alfa, comportamento beta, não sei o que, Se vocês já ouviram falar, é porque vocês estão expostos aos mesmos algoritmos que geram lógicas para mim
para você, para o professor Sandro, para o professor Felipe, para todo mundo que está aqui hoje. Né? E aí a tendência da gente é interagir com isso. Um dado para vocês que eu fiquei aterrorizado, achei na revista da FAPESP, que é um dos órgãos de fomento à pesquisa aqui no estado de São Paulo, um estudo lá dizia o seguinte, que quando eu abro uma conta no TikTok, sem o TikTok saber quem eu sou, 13% das coisas que vão rodar no meu feed naquele dia são sobre aquela sopa de letrinhas aqui de trás, né? Sobre essas coisas aqui. Se eu interagir com uma delas, no dia 5, mais de 50% das coisas que eu estou vendo são sobre isso. Então, começa dizendo coisas como, por exemplo, as mulheres... isso já aconteceu comigo. Eu estou falando porque é curioso, já aconteceu comigo. Né? Eu sigo um perfil numa rede social de velho, que também tem a coisa a ver com a idade aqui, não vou nem falar qual, de uma moça chamada Rafaela Tuma, que eu me divirto com os quadrinhos que ela faz, né? São quadrinhos, às vezes, de namoro, de coisa assim. E aí, às vezes, fala do comportamento feminino, às vezes fala do comportamento masculino. O algoritmo entende que eu gosto daquilo. Aí ele começa a me sugerir coisas como, por exemplo, são engraçadinhas, né? Mas de que a mulher não sabe ligar carro, é o cara que precisa ligar o carro para ela, etc, 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 né? Ou que a mulher não sabe usar um martelo, não sabe usar uma furadeira, vai precisar que o homem... entendeu? E aí, se eu der um like naquilo, ele vai radicalizando, porque radicalizar engaja. E aí, reparem, em apenas 5 dias, a quantidade de coisas que são engraçadinhas, mas são altamente misóginas, são altamente machistas, passa de 13% para 56%. O que eu estou querendo dizer para vocês? O algoritmo não inventou o preconceito, mas o algoritmo acelera a máquina do preconceito. Algo que às vezes demoraria décadas para acontecer dentro do cérebro de alguém, acontece em 5 dias. Né? Então, isso aqui é para vocês terem, e aí se vocês quiserem usar para estudar na escola, esse material vai ficar com vocês, usem à vontade. Aqui é uma espécie de resumo para entender com a coisa do Red Pill. Né? Então, dá uma olhadinha lá. A máquina está ali em cima, os 4 pontos que eu comentei com vocês, e aí, reparem, põe o Red Pill ali no preconceito, ele generaliza, toda mulher é assim, todo ameaçado, eu sou homem, logo, estou aqui, estou assado, e a mulher é o problema de tudo que eu faço, e aí tudo que eu quero. Então, reparem, qualquer coisa, você coloca aqui, você entende que gira igual máquina azeitada do começo até o fim. Né? E aí, como é que eu saio dessa? Bom, eu saio dessa com uma vacina. Vamos entender, então, que eu não estou chamando de uma doença propriamente dita, mas um comportamento que pode ser tratado dentro de nós, deve ser tratado, com 4 pontos. Né? 4 coisas que eu tenho que injetar ali dentro de mim para perceber a coisa. Contra o preconceito, a primeira coisa é evidência. Será que toda mulher é assim? Será que toda mulher é frágil? Toda mulher não sabe dirigir? Toda mulher... Ah, mas professor, você vai citar exemplos agora que são oposto, mas são minoritários. Será? Vai estudar. Né? A evidência, como eu falei para vocês em relação ao cérebro, você vai encontrar estudos que vão dizer que o cérebro das mulheres é estatisticamente menor que o do homem. Os homens são estatisticamente maior que as mulheres em termos de compleição física. Não tem a menor dúvida. Né? Ainda que haja exceções. Eu, por exemplo, não sou um homem particularmente grande. Né? Eu tenho 1,74 m, tamanho padrão, não tem 1,80, 1,90, 2 metros de altura, não tem. Sou um sujeito magro, não tenho uma força física muito maior do que a coisa. Então, eu sou absolutamente mediano. Então, claro que se eu for pensar no time de vôlei da seleção brasileira feminina no Brasil, todas elas são muito mais fortes, muito mais ágeis, muito mais altas do que eu. Eu estou pensando estatisticamente, você tem desvio da norma para todo lado, repare. Agora, vai pensar o cérebro, que esse é o ponto. E aí você vai entender os estudos de ponta mostrando que o cérebro da mulher tem exatamente o mesmo rendimento que o cérebro dos homens, apesar do tamanho. Então, brincando, ele faz mais com menos. Então, ele é muito mais eficiente, ele gasta menos energia e uma série de coisas. Então, a ciência não me dá evidências para sustentar o preconceito em relação ao preconceito. Um exemplo. Segundo, eu tenho que ser contra qualquer generalização, eu tenho que achar matiz. E para isso a gente sempre tem a pergunta, será? Será mesmo? Né? Quem está se beneficiando com
dizer algo assim. Então, eu conheci uma mulher burra, logo toda mulher é burra. Gente, vocês vão conhecer muita gente burra na vida. O que tem de burrice no planeta Terra não está escrito no gibi, né? Tem muita gente burra. Só que eu vou te dizer uma coisa, tem hora que eu sou burro. Tem hora que você é burro. Todos nós somos potencialmente burros. Quer ver eu falar com o jeito que eu sou burro? Gente, me dá uma aula de matemática. Chama a professora de matemática aí e pede para essa pessoa que eu explique para ela o que é logaritmo. Eu nem imagino. Nunca entendi direito, nem na época que eu estava na escola. Todo mundo tem uma limitação. E aí vai dizer assim, então todo historiador é burro em matemática? Claro que não, eu conheço um monte de historiador inteligentíssimo com matemática, que trabalha com modelos estatísticos enormes, etc, etc, etc. Não existe nada que eu possa generalizar e que resista ao efeito da evidência. Terceiro ponto, é uma delícia estar no grupo, use o grupo para bem, não para mal, né? Então, o outro também tem o seu grupo, e a gente pode procurar pontos de contato. Então ele vota no Bolsonaro, eu voto no Lula, não tem nada nele que eu gosto, não tem nada nele que eu gosto. Será que a gente não gosta de churrasco junto? Será que a gente não gosta de futebol junto? Será que a gente não tem uma música que a gente gosta junto? Ninguém é o oposto do outro em tudo, e mesmo que seja o oposto do outro em tudo, eu posso me divertir com aquela pessoa, né? E aí, contra um bode expiatório, seja responsável. Vou falar por mim. Eu tenho pavor da ideia de sofrimento. Odeio sofrer, odeio sentir dor. Logo, eu imagino que você também não gosta de sofrer, nem de sentir dor. Então, por que raios eu vou querer infligir sobre você sofrimento e dor? Por que raios eu quero que você sofra? Só para eu expulsar de mim o meu sofrimento? Puxa, isso é tão pequeno, isso é tão ruim, né? Eu poderia tentar que você se sentisse bem, porque eu imagino que eu vá me sentir bem, né? E aí, além desses 4 pontinhos da vacina, tem uma dosezinha de reforço. Tolerância ativa, um conceito do Karnal. O Karnal trabalha com ele há algum tempo, né? A gente incorporou ao livro quando a gente escreveu, que não basta eu entender que o outro é o outro e ele tem o direito de ser o outro, tem direito de ser diferente de mim, né? Eu tenho que perceber que isso enriquece o meu mundo. Porque quando eu ouço quem é diferente, quando eu compreendo quem é diferente, quando eu respeito essa diferença, o meu mundo se alarga. Eu me torno menos o idiota da aldeia e mais um ser que conhece coisas diferentes no mundo. Eu não preciso gostar. Eu não preciso fazer o que o outro faz. Então, por exemplo, eu venho de uma família que não gosta de pessoas trans. Todo mundo na minha família fala que os trans são pessoas degeneradas, etc, etc, etc. Ouvi isso várias vezes na minha família. Então eu vou reproduzir o comportamento. Será? Será que se eu for conversar com uma pessoa trans, as experiências de vida daquela pessoa não vão falar sobre o sofrimento, sobre as potencialidades, sobre os sonhos daquela pessoa, sobre o que ela gostaria? E aí, por mais que eu não seja, eu não preciso me tornar trans. Eu não preciso me tornar uma pessoa trans. Agora, a ideia do viva e deixe viver é fundamental. A ideia da tolerância ativa dá uma volta a mais no parafuso. Viva, deixe viver e aprenda com a experiência do outro, aquilo que o outro precisa, para que você possa respeitá-lo, né? Em outras palavras, é um princípio do liberalismo, isso está lá atrás, se a gente colocasse em prática seria maravilhoso, que é a ideia de que eu posso estar errado, logo você pode estar certo, você pode estar errado e eu estar certo, o importante é o viva e deixe viver, né? Então, eu sou contra o aborto, tá, então não faça, simples assim. Não dá para tapar sol com a peneira, estatisticamente as pessoas fazem, logo as pessoas deveriam ter o direito de fazer isso e poder engravidar no futuro. Mas eu sou contra, minha religião é contra isso. Não faça. Mas eu não quero que o outro vá para o inferno. Não é um problema teu. Lamento informar, a gente é menor no mundo em relação às outras coisas. O importante é viver e deixar viver, né? Senão eu gero sofrimento. E fecho com a mesma Bíblia que eu abri a história lá atrás, mas agora no Evangelho de Lucas, que tem uma passagem lindíssima, que é a passagem do bom samaritano. De novo, a Samaria, da onde vem o samaritano,
era um lugar que, para quem escrevia os textos bíblicos, para quem estava ali em Jerusalém, na Galileia, nos outros pontos da Bíblia, nos quais Jesus andou, a Samaria é um local de onde não vem gente boa, é um local de preconceito, né? Então, não se espera nada de um samaritano. E, no entanto, no Evangelho de Lucas, ali está o capítulo e os versículos, se você um dia quiser ler, para ver que eu não estou inventando, Jesus conta uma parábola de um sujeito que apanha, ele é brutalmente assaltado, batido, arrebentado no meio da estrada, e aí passam por ele médicos, passam por ele doutores da lei, passa por ele todas as pessoas de bem, entre aspas, né? E ignoram aquele sujeito maltrapilho, arrebentado, etc, etc, etc. E de repente passa um samaritano, de quem não se espera nada. O samaritano trata as feridas daquele sujeito, cuida daquele sujeito que ele não conhece, leva esse sujeito a uma hospedaria, paga a hospedagem e fala para continuar cuidando dele. Né? E Jesus ainda brinca, eu era aquele cara que estava no chão. Né? E o samaritano é esse que faz o bem sem olhar quem. Né? Então, o que eu quero que vocês entendam para encerrar minha fala aqui é que todos nós temos uma Nazaré mental. Todos nós somos capazes de sermos preconceituosos. Isso é importante. Você não é melhor que ninguém, nem eu. Só que nós podemos ser melhor do que nós mesmos. Essa é a ideia. Eu posso ser melhor do que o comportamento que gera o preconceito, que gera o sofrimento. Né? Ah, professor, mas eu sou um red pill porque eu sofro na mão das pessoas. Ah, pois, olha aqui, repara, né? Então, é o oposto do que eu estou falando. Então, eu vou ficar batendo nos outros porque batem em mim. E aí, nisso, não sei se vocês já estudaram em sua história, acho que sim, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, nós vamos viver num mundo de cegos e banguelas. Né? O que eu estou convidando vocês é para viver num mundo em que as pessoas têm o direito de enxergar e sorrir com os dentes na boca, porque o outro do meu lado não arrancou. Né? Não sei se faz sentido, mas com isso eu me despeço, agradeço de novo na fala, e agora a gente abre para um bate-papo aqui, fiquem à vontade para perguntar e vamos conversar. Excelente, Luiz. Muito obrigado por essa incrível exposição. Eu acho que você toca em elementos fundamentais, né, que nos chamam, que nos convidam a refletir sobre a nossa convivência, a nossa capacidade de conviver com o outro, que é diferente de nós, e que, eventualmente, nós podemos, e certamente aprenderemos com essa diferença. Né? Portanto, um mundo mais diverso é também um mundo mais inteligente, mais interessante de se viver. Eu tenho algumas considerações a fazer, mas primeiro eu quero dar voz aqui aos estudantes que registraram algumas questões ou observações, e a gente começa por eles. Pode ser? Vamos lá. Pode, claro. Então, nós temos aqui, primeiro bom, são duas questões. A primeira delas, da Ana Júlia Almeida da Silva, ela pergunta como os padrões do mundo são formados. Né? Não parece uma questão simples, não? Não, mas muito boa. Muito boa. E a segunda, para você ir pensando na primeira, é da Maria Fernanda Alves Oliveira. A maior fonte do preconceito é a ignorância e a capacidade de levar o grupo a pensar de uma maneira linear, né? Então, as duas questões estão no nosso chat. Tá. Essas duas iniciais. Então, vamos começar pela da Ana e dá para juntar com a questão da Maria Fernanda. Ana Júlia, né? Ana Júlia e Maria Fernanda. Tá. Então, bom, primeiro, obrigado das perguntas. Ana Júlia, tua pergunta enseja uma tese, né? Assim, dá para escrever muitas páginas como é que os padrões do mundo são formados. São formados de várias maneiras, mas é legal que você tenha entendido na própria pergunta que existem padrões de comportamento, né? Então, portanto, dá para desfazer padrão, como você está falando, se ele é formado, dá para desformar, dá para melhorar o padrão, né? Eles são formados por múltiplas coisas. Eu vou falar para vocês de algumas, né? E depois a gente pode imaginar outras. Mas vamos tentar imaginar, Ana, que a gente vem para o mundo, quando a gente nasce, com poucas coisas biológicas. Vou te dar uns exemplos. Não sei se você já viu um bebezinho muito pequenininho nos primeiros exames pré-natal. Se você pegar... É muito legal isso. Assim. Quando você pega um bebê, ele tem ali alguns dias de vida. Você segura ele pela mãozinha, ergue, o pezinho dele faz assim, ó.
Ele tem um impulso biológico do andar. Você entende? Isso eu quero que você entenda. Ao mesmo tempo que ele tem esse impulso do agarrar. Então, isso a gente vai dizer que é um padrão formado biologicamente no nosso corpo. Então, é um padrão de mamífero, é um padrão de primata, né? Porque nós somos um tipo de macaco sem pelo, né? Então, a gente tende a querer agarrar nas coisas e a nossa espécie é bípede, então ela tem... Depois é engraçado, porque a gente perde e aí tem que aprender a andar de novo. Mas além desses padrões biológicos, que são mínimos, poucos, né? São reflexos, nós normalmente fala como reflexos, se você fizer isso, tem um reflexo. São coisas que a gente age por instinto. Vou te dar um outro exemplo. Vamos supor, não quero que isso aconteça com você, Deus o livre e guarde, mas que você está andando num campo um dia, sei lá, e um touro foge de uma fazenda e começa a te perseguir. Automaticamente você sai correndo, que nem uma maluca. É instintivo, é um jato de adrenalina dentro do corpo. O nosso corpo responde a uma coisa biológica. E aí você vai chegar num muro grande. O teu impulso animal é tão grande que você pula e trepa e passa o muro. Quando você cai do outro lado, você sabe que o touro não vai conseguir passar o muro. Racionalmente. Ele não consegue, ele não tem mão para escalar, ele não tem esse pezinho que faz isso. Só que a hora que você cai do outro lado, a descarga de adrenalina faz com que você continue correndo. Você reparou, você nunca para quando o perigo para. Você só para quando o corpo para de injetar adrenalina em você. Então, você vai correr mais 1 quilômetro, você... acho que agora dá para parar, né? Então, uma parte do padrão de resposta é biológico. Agora, 90% das nossas respostas, 85% das nossas respostas são culturais, são padrões que a gente aprende. Porque também esse bebê que nasceu não sabe falar. Então, a gente não... Você não nasceu e falou assim, olha, obrigado, doutor, pelo excelente parto que o senhor fez. O senhor que é médico, logo isso. Obrigado, mãe, né, por ter me parido, logo uma mãe assim, assado. Obrigado, pai, porque... A gente aprende ao longo da vida que pai é isso, mãe é isso, médico é isso. Então, boa parte das coisas nos são ensinadas. E aí isso que eu quero que você entenda como princípio, Ana. Boa parte do que a gente vive é culturalmente ensinado e reforçado para a gente. Nós somos seres muito mais culturais, históricos, do que biológicos, né? Tentando separar uma coisa que às vezes não dá para separar. Por isso que a gente é tão diverso no mundo, né? Porque a família do fulano ensinou isso para ele, na escola ele teve um reforço assim, na igreja ele tem um... Então, as instituições às quais a gente frequenta reforçam positivamente ou negativamente certos comportamentos. Então, por exemplo, eu como homem, já ouvi certas coisas, não faz assim com a mão. Né? Porque não sei se você sabe, mas a mão do homem é terrível. A masculinidade é um negócio muito frágil. Então, a mão, se ela fizer assim, já quebra. A masculinidade quebra simplesmente fazendo assim com a mão. Né? Então, às vezes eu estava lá, eu sou músico diletante, se você olhar aqui do lado, tem um piano, ali tem uma coisa, eu gosto de tocar instrumentos. Né? Então, eu estava aprendendo piano, teclado, não toco nada direito. Mas a mão da gente, às vezes, tem que ser leve, né? E eu lembro da minha mãe falando assim, essa mãozinha no piano. Minha mãe falava. Então, repare, a minha mãe é a fonte maior de amor da minha vida. Então, a minha mão, eu tinha que tocar piano. Então, repare, a gente aprende padrões na família, na escola, nos amigos, e a gente vai criando culturalmente padrões de resposta dentro de nós, né? Vou te dar um exemplo bobinho, mas você vai entender. Eu sou pai de 2 meninas. Quando as minhas filhas nasceram, eu já estudava isso daqui. Elas têm 12 anos. E são gêmeas, olha que divertido. E aí, eu pensei assim, eu nunca vou dar uma boneca para as minhas filhas, a não ser quando elas pedirem. Quando elas pedirem, e eu tiver dinheiro para isso, claro, vou dar uma boneca. Por quê? Porque eu sabia que elas iam ganhar boneca de todo mundo. Então, elas não iam ser privadas da experiência de brincar com boneca. Mas eu comprei jogo de engenharia, jogo de lógica, bola, carrinho, porque eu queria que minhas filhas entendessem desde cedo que elas podiam pilotar carro, que elas podiam ser engenheiras, que elas podiam andar de avião, o que elas quisessem. Né? Além do cuidar. Mas eu tenho certeza que a hora que eu falei isso lá na sala de aula, tinha até um menino que estava dormindo, o menino até acordou. Ele fez assim, ô louco, não vai dar boneca, não vai dar boneca, vai ser sapatão. Entendeu? Isso é mais rápido do que a gente. E o contrário, e se eu falar, se eu tivesse menino,
eu ia da boneca, porque eu sabia que ele ia ganhar jogo de lógica, bola, carrinho, arma, blá, blá, todo mundo. Ia ganhar o resto, tudo. Eu ia da boneca, porque é legal que um homem aprenda a cuidar desde cedo. Aprenda que é importante trocar uma fralda, cuidar do outro, lavar uma porcaria de uma louça, entendeu? A gente, qual é o problema? Não me torna mais ou menos homem fazer isso. Eu me torno um homem que aprende a cuidar do outro e não a bater, a fazer outra coisa, né? Então, reparem, só que se eu falo isso, o Luiz ia criar um filho aí que tem boneca, né? Então, você entende? Isso é padrão, é assim que os padrões se formam. E também dá para a gente pensar outros padrões, né? Questionar os padrões, isso é divertido. E isso faz com que a gente pense um pouco sobre a coisa. E aí eu ligo com a pergunta da Maria Fernanda. A maior fonte do preconceito é a ignorância, né? Ela perguntou. Não tem outra resposta, Maria Fernanda, é isso. Mas só que, repara, eu não vou achar que eu sou a fonte do conhecimento e o outro a fonte da ignorância. Eu também posso ser ignorante. E eu admito que eu sou, né? Tem um monte de coisa no mundo que eu não conheço. Então, boa parte dos meus preconceitos, e eu também tenho preconceitos, todo mundo tem, o que eu faço é lutar diariamente contra eles, é tentar entender onde eu sou ignorante, portanto, entender evidências que possam desfazer os meus preconceitos, é o segredo da coisa, né? Entendeu? Então, a fonte é essa mesmo, é a ignorância, mas a gente precisa admitir que todos nós somos ignorantes e que todos nós somos... O Leandro tem uma frase bonita, né? O Karnal, ele fala, ninguém é perfeito, mas nós somos perfectíveis, ou seja, nós somos capazes de melhorar, de nos tornar mais perfeitos em relação ao que a gente era ontem, mas sempre sabendo que a gente vai... E quando você estiver bem, se você fizer essa vida inteira, que você estiver legal, a tendência da gente é morrer, né? Também a gente não dura para sempre. E aí, outras gerações vão ter que começar tudo do zero de novo. Muito bom. Bom, a Ana Júlia também colocou uma outra questão aqui, em complemento, né? Que são essas limitações, né? Talvez a nossa própria ignorância, de cada um que permite a formação de minorias e maiorias, né? Eu tenho a impressão que sim, né? Estamos aí falando de que o sentimento de pertença a um grupo, né? Em determinado contexto, é aquilo que fortalece, inclusive, o preconceito, né? Isso, e tem uma coisa legal, Sandro, nisso, né? Que a Ana pode pensar, e aí todo mundo pensa junto conosco, que existem maiorias físicas, concretas, biológicas, e maiorias e minorias sociológicas. A gente fala nisso, né? E isso é legal da gente imaginar. Por exemplo, quando você fala que as mulheres são minoria, porque o mundo é feito para os homens, né? Então, as mulheres não podiam votar até ali a década de 20, 30, no geral no mundo, né? Assim, os direitos femininos de voto, às vezes um pouquinho antes, né? Lá na Oceania começaram um pouquinho antes, às vezes vai até um pouquinho depois, mas entre os anos 1920 e 1930, boas partes do mundo ganham o direito de voto feminino. Ganham não, né? A mulherada foi lá lutar por isso. Mas reparem, isso não torna a mulher uma minoria, nunca tornou. Por lei de Mendel, nós somos 50-50. Como o professor Sandro, eu escrevi que ele escreveu no chat aqui, nós homens cuidamos menos de nós mesmos e temos comportamentos mais violentos, nos metemos mais em acidente de carro, vamos menos ao médico, tudo isso é estatístico, nós morremos mais cedo. E aí, se eu for olhar as sociedades no mundo, elas têm 52% de mulheres, 48% de homens, mais ou menos. Então, repara, a mulher não é minoria, ela é maioria da população. Mas ela é minoria sociológica. Então, é uma maioria minorizada, como o Sandro falou ali, né? Quer dizer, mesma coisa no Brasil em relação a negros e pardos. Estatisticamente, 50% do Brasil é negro ou pardo. É a maior sociedade de pessoas de pele escura fora da África no mundo. Então, não é minoria, mas é uma minoria sociológica, é uma maioria minorizada, porque o mundo, no Brasil, conhece o racismo estrutural. Então, por exemplo, eu não sei, mas, de novo, eu estou chutando porque é estatística. Eu acho que a maior parte das pessoas, tá? Que a maior parte das pessoas que limpa a escola tem a pele mais escura, e a maior parte das pessoas que ensinam vocês tem a pele clara. Né? Isso estatisticamente. Né? Então, é curioso. No meu departamento onde eu trabalho, nós temos 3, 4 pessoas entre pardos e negros,
para um departamento de 21 pessoas, né? Então, você entende? Isso é o que a gente chama de estrutural. É mais ou menos essa a coisa que eu queria que vocês pensassem, né? Então, é assim que se formam maiorias e minorias também, às vezes pelo comportamento sociológico de uma minoria com poder sobre uma maioria não empoderada, né? Eu acho que isso é um mecanismo também. Perfeito. Cabe a reflexão, né? Olhem para a paisagem ao redor de vocês. Isso. Felizmente, ao menos entre os estudantes, por meio das ações afirmativas, como o sistema de cotas, nós temos um público mais diverso, né? Daí a necessidade do sistema de cotas, né? Exatamente. Recentemente aprovamos no Conselho Universitário também para ações afirmativas para a contratação de professores e também de servidores, né? Então, Nada isso mais justo. É muito justo e importante. Bom, o Felipe, desculpe, o Felipe é o nosso professor. Aproveito para agradecer, no nome do Felipe, todos os professores e professoras que permitiram que os seus estudantes estivessem conosco aí no auditório, né, durante as suas aulas, e também a presença acho que está com o Felipe, a Cris, de matemática, né? Você falou da diferença, né, e de entender menos de algoritmo do que um professor de matemática. Eu, cada vez que estou perto da Cris, eu me sinto mais inteligente, né? Porque por osmose. Certamente ela entende mais algoritmo do que eu. Mas agradeço a todos, eventualmente aqueles e aquelas que eu não mencionei, que não sei que estão aí. Mas o Felipe, na verdade, o Felipe, professor, ele reproduz aqui no chat uma pergunta da Tawane, que é o seguinte: foi lido na sinopse do seu livro, né, eu acho que foi a 4ª capa, que o preconceito é construído socialmente, então podemos desconstruir. Você também deu o exemplo do Felipe Natanael, que mesmo antes de racionalizar o que foi dito, ele teve um pensamento preconceituoso. É possível desconstruir algo socialmente de uma sociedade que persiste há mais de séculos? Algo que está tão arraigado. A pergunta, Tawane, é sensacional, porque eu entendo, né? Quando eu falei, por exemplo, que o preconceito contra a mulher tem 3 mil anos, 4, 5 mil anos que a gente tem registro, você fala, poxa, então não dá para... Como é que eu vou lutar com... Eu, que tenho, não sei quantos anos você tem, 15, 16, 17, tenha força para lutar contra 5 mil anos de preconceito, né? Então, eu entendo o peso disso. Mas tem sim. Então, primeira coisa, a gente precisa entender que certos comportamentos são preconceituosos, né? Então, a escola, por exemplo, como o Sandro acabou de falar, agora pelo conselho, conseguiu entender, por exemplo, a ideia do chamado privilégio branco, né? Por que nós, brancos, somos privilegiados em relação a outras pessoas? Isso tem a ver com a história do Brasil, né? Que nos colocou aqui. Então, vou falar para você algumas coisas. Tudo por estatística, né? Eu estou olhando lá o auditório e eu consigo dizer que nenhuma das pessoas que está aí no auditório, a família está no Brasil há mais do que 150 anos. Olha que coisa curiosa. A maior parte, independente da cor da sua pele, de onde você venha, está de pessoas que vieram para o Brasil nos últimos 150 anos. Então, todo mundo chegou meio ontem aqui, certo? Então, a gente está aqui há pouco tempo. Só que reparem, a minha família, por exemplo, é uma família de espanhóis que veio para o Brasil em 1910, 1915. Então, está aqui há 100 anos. Pouco. O meu avô, bom, a família do meu bisavô que veio era de camponeses. O meu avô já conseguiu, todo mundo que por ser branco, né? Já conseguiu defender ali alguma coisinha. Tinha até uma casinha de aluguel no final da vida. O meu pai tinha ensino superior e eu tive a chance de fazer faculdade pública, tenho pós-graduação, etc. e tal. Então, em 4 gerações, olha o salto que uma família branca consegue dar. Quando a gente percebe isso como sociedade e debate isso como sociedade, trabalha isso na escola, trabalha isso na igreja, trabalha isso no poder público, trabalha isso em várias instâncias, isso vira lei. E aí eu vou entender que eu preciso de cotas, né? Porque eu vivo numa sociedade de privilégios e num país que se entende como uma sociedade de direito, em que no primeiro artigo da Constituição está dizendo que o pau que bate em Francisco não pode bater tem que bater no Chico igual.
ou seja, que todo mundo tem os mesmos direitos e deveres, está faltando direito para algumas pessoas, porque está sobrando para outra. Então, não é uma sociedade de direito, é uma sociedade de privilégio. E eu vou discutir os privilégios. Então, dá para mudar, sim. Não estou dizendo que é rápido e que é fácil. Mas, por exemplo, no preconceito com as mulheres, até 1920, ninguém não tinha voto. Agora tem. Né? Ainda estatisticamente pelo IBGE, as mulheres ganham menos do que os homens tendo as mesmas funções. Então, vamos criar regras de governança que facilitem e que proíbam que mulher... Aí vão criar leis que... É isso. E aí não é... Repara, cada vez que eu dou um passo para frente, quem tinha o privilégio, porque o preconceito cria privilégios. É isso que a gente precisa entender que eu estou falando aqui. Quem tem o privilégio fica pistola, reage, fica violento, vai dizer que o mundo está errado, que é mimimi, que é não sei o quê. Insista, insista. A educação é a chave para isso. Educar, fazer a pessoa pensar, pegar pela mão, dar a chance dela pensar diferente, trazer dados, conversar com essa pessoa. Às vezes não é num dia, não é no outro. Eu sei que eu estou falando o que eu estou falando aqui, e tem muita gente preconceituosa na sala que deveria estar prestando atenção e está olhando o celular, está fingindo que está dormindo, está fingindo demência ou qualquer outra coisa que o valha. Não tem problema, não tem problema. Insista, vamos falar. Uma hora ou outra essa pessoa vai ser obrigada, no mínimo, a pensar diferente. Agora, não quis, não pensou, quis continuar agindo desse jeito, aí existe uma outra coisa bonita também na sociedade de direito, que é vamos punir. Porque se essa pessoa resolveu bater em alguém, matar alguém, agir de forma violenta, para isso existe lei. E a lei tem que barrar um comportamento assim, né? Então, educação e coerção são os jeitos que a gente tem de virar a chave do preconceito. Né? Se não, como dizia minha mãe, se não é pelo amor, é no tapa. Né? Mas repara, não, eu não posso ser o agente disso. É a sociedade de direito que tem que ser isso. Né? Senão eu estou agindo igual. Eu não posso criar uma milícia e sair batendo em Red Pill. Isso não faz o menor sentido. Entendeu? Agora, eu preciso, primeiro a partir da educação e depois a partir da coerção, combater preconceitos sempre de maneira sistemática. Se um dia, Tawane, você tiver uma empresa, por exemplo, se você for uma empresária, estatisticamente o Brasil está caminhando para isso. Você vai ser uma microempresa no futuro ou uma empresária no futuro. Lembre-se disso na hora de contratar pessoas. Né? De você receber currículos e pensar na variedade de pessoas que... Claro, no mérito, pessoa bem formada, bacana, mas ela precisa de uma chance. Né? Ela precisa crescer, né? Senão a gente continua reproduzindo. Lá na igreja, a mesma coisa. Lá no clube, a mesma coisa. Em todos os lugares que você frequentar, pensar na coisa da tolerância ativa. Esse é o segredo para a coisa desmontar. Né? E às vezes demora mais que a nossa vida, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Muito bom, Luiz. Estou te ouvindo aqui e pensando, né? Não podemos criar milícias, tampouco apoiar milicianos, né? E então, eu me lembrei de algo lamentável que ocorreu ontem, ou antes, que foi o espancamento, né, de um jovem, de um rapaz que estava com uma bicicleta no Rio de Janeiro, né, emprestou da irmã. Essa pessoa tem transtornos mentais, ela não, parada por um segurança, ela não soube explicar de quem era aquela bicicleta, né, ele provavelmente teve dificuldade de se expressar, e só por essa razão foi espancado até a morte. Né? Então, e soube de outro caso hoje pela manhã também, em que uma mulher acusada de bruxaria, vejam só, estamos no século XXI, né? Alguém ainda pode ser acusado de bruxaria, e por essa razão, por entenderem que essa bruxaria atentava contra crianças, ela também foi linchada, né, espancada até a morte. Então, estamos em pleno século XXI, mas em determinados contextos agimos como se estivéssemos na Idade Média. Né? Então, isso é muito perigoso. Por que a gente combate o preconceito? Porque ele pode levar à violência e à morte. É o que eu falei da violência, né, do sofrimento. Exato. 4 mulheres são assassinadas no Brasil por dia por serem mulheres. 16 pessoas negras são mortas por serem negras por dia no Brasil, e nós somos o país que mais mata LGBT no mundo. Cuja expectativa de vida é de 34 tantos anos. anos. Então, você imagina que não dá para naturalizar esse tipo de comportamento. Né? É um comportamento que gera morte, que gera sofrimento, que gera dor. Por quê? Para que meia dúzia de pessoas tenham
privilégios, né? Porque daí ninguém vai me agredir, ninguém... Então, é sobre isso que nós estamos falando, né? Não é um negócio... Porque aí tem uma coisa, né? O preconceito, quando ele está fechado na minha casinha aqui, como é que eu vou saber que ele está aí? Né? Então, eu não tenho muito como agir. Mas quando esse preconceito age, ele gera uma coisa chamada discriminação e ele pode gerar violências institucionalizadas. E é aqui que mora a chave do negócio, né? Numa atitude discriminatória, na consequência do preconceito. Então, é importante a gente pensar, é importante a gente falar sobre isso. Fundamental. O Felipe Elias fez uma pergunta que eu imagino você tenha respondido, porque ela se conecta muito com a pergunta que a Maria Fernanda fez anteriormente, né? Mas ele ficou muito curioso em relação à publicação que você mencionou, que por acaso estava perto de mim aqui, ó, que é o livro interessantíssimo da Susana Herculano Russell, né? Que é A Vantagem Humana. E essa pesquisadora brasileira, neurocientista... Eu coloquei no chat o nome dela. Sim, eu também coloquei, não tinha visto. Então, desculpa, eu também não vi. Eu gosto particularmente de um capítulo que ela fala: agradeça a cozinha pelos seus neurônios, né? Que excelente, ela fala da alimentação, né? Exato. E por conta dos meus interesses como pesquisador de alimentos e bebidas, né, e da hospitalidade, como já te falei. E por falar nisso, eu fiquei muito contente, né? No meu livro que eu publiquei recentemente, em 2025, que trata da hospitalidade e da interculturalidade, né? E eu tive a felicidade de citar vocês no 8º capítulo do livro, que trata justamente do preconceito como um obstáculo à hospitalidade, né? E eu uso a palavra interculturalidade para me referir àquilo que o Karnal chama de tolerância ativa, que você acabou de mencionar. A tolerância ativa, ou, na minha leitura, a interculturalidade, é um passo além da ideia da tolerância, né? Porque quem tolera, suporta, né? No limite, você, diferente de mim, pode continuar aí vivendo, né? Não vou eliminá-lo. Mas isso é pouco, né? Então, a tolerância ativa, ou a interculturalidade, ela pressupõe a troca. E aí a gente expande o nosso mundo, como você bem disse. A gente amplia os nossos horizontes, as nossas perspectivas, né? Ô, Sandro, posso dar um exemplo disso, assim, que não tem a ver com... que é leve, né? A gente está falando de coisas pesadas agora. Vamos pensar uma coisa leve para perceber como isso que o Sandro está falando é fundamental. Assim, a ideia vou usar o teu conceito, da interculturalidade. Nós somos um país de imigrantes. Acabei de falar, né? 150 anos no máximo, as nossas famílias estão aqui. E aí veio lá, a nona veio da Itália, e vocês aprenderam a fazer a pasta que a nona faz, e não sei o quê. Minha família veio da Espanha, a outra família veio do Japão, a outra veio não sei da onde, da África, o cara que veio do Haiti, E aí olha que legal que é o Brasil. Dá para no mesmo dia você jantar comida japonesa, almoçar um churrasco, jantar uma pizza, ou seja, essas comidas que vieram de vários lugares do mundo, de várias tradições, olha o que o Sandro falou, que lindo, ela me torna alguém maior. E aí, de repente, eu vou convencer um sujeito que é da Bulgária, estou sendo preconceituoso búlgaro aqui, que o cara vai comer goulash, que é a comida lá daquela região da Europa Oriental. É uma delícia, é uma carne cozida, é muito gostoso. Só que é uma comida, e aí, sei lá, ele vai comer salsicha, ele vai tomar vinho branco, tá, nada disso é ruim. Mas ele não tem, em tese, né, agora com o mundo globalizado, é mais fácil. Mas você entende que 50 anos atrás, se ele quisesse ter a diversidade de alimentar e comer um quibe no outro dia, né, que é uma comida de origem árabe, isso mostra, quando eu me abro para o outro, o quão mais legal pode ser, né? O quão mais rico é a experiência humana na Terra, né? Agora, se eu sou desses, eu vou dar sempre o exemplo da comida e da viagem, para vocês entenderem que uma coisa leve pode pensar uma coisa muito mais densa. Eu não sei se vocês já viajaram, bastante, por onde. Mas vamos supor que aquela pessoa... Vamos supor que você for dentro do Brasil que você viajou, e aí você vai para Minas Gerais, e alguém fala assim, olha, aqui tem uma comida muito legal, né, que é, sei lá, galinha ao molho pardo. Assim. E aí eu falo para você que vai sangue da galinha no molho, e alguém fala assim, eu não vou comer. Eu não vou comer. Repara que essa pessoa, no mesmo mecanismo do preconceito, o mundo dela ficou menor. Né?
ela pode não gostar da galinha, mas ela pode comer aquilo e abrir o universo dela para dizer. Por exemplo, eu morei no México. Quando eu fiz parte do meu doutorado, eu morei no México. Eu comi até grilo. E vou te dizer, não é minha comida favorita. Mas o grilo fritinho, ele lembra Doritos. Ele lembra salgadinho. Então, e aí eu nunca mais comi grilo fora de lá, mas eu me dei a chance daquele momento, alargar um pouco o meu mundo, né? Ainda que eu tenha no final da experiência dito, não, lembra a história da tolerância ativa? Não sou eu, não gostei, mas tudo bem, eu experimentei e beleza, né? Assim, eu entendo os caras comerem, é um salgadinho, né? E é uma fonte de proteína sustentável, porque tem um monte de grilo no mundo. Agora, não é para mim. Agora, outras coisas da comida mexicana, por exemplo, eu fui para o México e eu não comia pimenta. Eu voltei de lá passando pimenta no pão, como pão com pimenta, né? Porque eu gostei, assim. Minha mulher acha que eu sou maluco, mas entende? A ideia é que a gente se abre para o mundo com essas pequenas coisas, né? Esses pequenos passos. Vocês têm muito privilégio de ter aula com quem vocês têm, é isso. Eu aproveitem, sugue de canudinho. Obrigado. E nós temos você aqui conosco hoje, bem como os nossos estudantes participando desse encontro tão bacana. Eu ficaria aqui horas conversando sobre tudo isso. Eu prometi aos alunos que a gente não ia passar de 1h30, né? Porque eu quero mais que participem de todas as oficinas e não se sintam enfadados ou, Claro, enfim, claro. Se torna um hábito, né? A frequência a tudo aquilo que a gente promove. Mas eu pergunto, por exemplo, ao Felipe, que nosso professor de História também, se deseja fazer alguma pergunta, já agradecendo a ele pelo apoio, e senão a gente vai encaminhando para o final. Felipe, você está por aí? Olha lá. Não sei se o Felipe tem acesso ao microfone. Eu acho que não. Por isso que ele falou que estava mais ou menos no começo. Assim, meu chute é esse. Se ele abrir, vai dar microfonia. Entendi. Foi incrível, né? Eu gostaria de encerrar. Já vou te dar a palavra novamente, Luiz, para a sua mensagem final, mas eu acho muito importante que conversemos sobre isso, né? Talvez os estudantes possam estar pensando, né? O que 3 branquelos como nós, eu, Luiz, Felipe, estamos aí a falar de preconceito que nós não sofremos, né? Como homens brancos, cis, heterossexuais, enfim. Eu acho que é justamente esse o desafio, né? Eu não posso falar do racismo, mas eu preciso e devo falar sobre o racismo que incide sobre a nossa sociedade, né? Então, a Maistra está colocando aqui no chat, no mínimo pensaremos muito nessas questões, né? É verdade, né? Esse lugar de preconceito, de privilégio que nós ocupamos, né? Então, eu lembro que o Karnal, uma vez, numa entrevista, falou sobre a necessidade de gente da nossa geração, né, de ter uma postura mais respeitosa com as pessoas, né, de desconstruir esses preconceitos que nós todos temos e fomos educados dessa maneira torta, né, que marca, lamentavelmente, a nossa história, sobretudo a história do Brasil. Eu achei muito bonito, né, e muito oportuna a escolha como epígrafe do seu livro, Luiz, que é uma citação do rapper criolo, um rapper brasileiro, né? Que fez uma releitura do clássico da música popular brasileira, que é o Cálice. Cálice, de Chico Buarque de Holanda, e também composto por Milton Nascimento, se não me engano. Eu até queria colocar aqui um clipe, né? Mas depois eu vou indicar para os estudantes, quem não conhece, acho que vale muito a pena conhecer. E no livro está aqui um trechinho dessa música Cálice, na versão do crioulo. Como ir para o trabalho sem levar um tiro? Voltar para casa sem levar um tiro? Há preconceito com o nordestino. Há preconceito com o homem negro. Há preconceito com o analfabeto. Mas não há preconceito se um dos 3 for rico, pai. Então, assim, a gente percebe que há uma questão aí que a gente também não discutiu hoje, mas que é importante, que é a questão da interseccionalidade, né? Quando os preconceitos se sobrepõem e trazem outras questões, né? O recorte econômico, por exemplo, é algo também que determina o lugar, né? Como as pessoas são
são consideradas. Depois eu vou deixar um link aqui no chat de um clipe em que o crioulo declama ou canta, né, essa sua versão, e depois, no finalzinho, o próprio Chico Buarque, no show dele, ele faz a versão do crioulo, que é muito bonita, né? E lá pelas tantas, na música, ele vai dizer, Milton Nascimento, a ditadura continua. Amigo Milton Nascimento, a ditadura continua, algo assim. Amigo Chico Buarque, a repressão ainda continua, né? Então, a gente percebe que determinados grupos, né, pessoas são mais perseguidas, mais reprimidas do que outras. E, mais uma vez, tudo isso tem a ver com a discussão sobre o preconceito. Luiz Estevam, uma mensagem final para os nossos estudantes. Acho que não tem mais nenhuma questão por aqui. Estamos no limite do nosso tempo. E, por favor, diga o que você quiser dizer para todos nós. Eu só queria agradecer de novo o convite. Contem comigo sempre. Se vocês quiserem que eu vá até o colégio também pessoalmente para falar, é um prazer. Estamos todos nessa nave maluca chamada Unicamp, então a gente está em casa, todo mundo aqui. Agora, no meu caso, o que esse sujeito branco tá falando, né? E aí acho que é só para vocês entenderem que certas coisas vêm de berço, e embora eu não seja um sujeito particularmente religioso, eu cresci numa família muito religiosa. E aí eu aprendi com meu avô, com esse espanholzinho que nasceu em 1910, toda vez que a gente ia comer, fazer alguma refeição, ele fazia uma oração e ele terminava ou começava dizendo uma frase que, para mim, eu acho que resume um pouco do que eu gostaria que vocês pensassem, né? Se não pensassem nada do que eu falei aqui, que vocês pensassem nessa frase que eu aprendi na sabedoria caseira do meu avô, né? Que é: dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Então, a ideia é, se você está diante de uma injustiça, seja ela qualquer, né, se alguém que não tem pão, procure justiça, dê pão, né? E no meu caso, que tenho o privilégio de ter pão, né, então, que dê fome de justiça a quem tem pão. Então, que eu nunca sossegue de querer ajudar, de querer poder intervir no mundo para que ele possa melhorá-lo, né? Eu acho que esse é um princípio muito legal que eu aprendi lá com esse homem que nos deixou há muito tempo, muito antes de vocês nascerem, quando eu tinha apenas 10 anos, mas que medularmente formou quem eu sou, né? Então, lembrem disso. Dai pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. É só o que eu diria. De resto, é derivação dessa frase do vô Gabriel. É isso. Um abraço, gente. A gente se vê em outras ocasiões, tenho certeza. Maravilha, Luiz. Muito obrigado por sua generosidade. Muito obrigado aos estudantes que nos acompanharam até aqui, aos professores e professoras. E até a próxima. Até mais, pessoal. Bom fim de semana. Obrigado. Se vocês quiserem deixar perguntas também em rede social, alguma coisa, vocês têm meu contato, só mandar por ali e a gente continua conversando. Vai ser um prazer. Muito Até bacana. mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Felipe.